Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de março. Eu comecei o mês lendo esse livro maravilhoso que eu queria ler há muito tempo, que é Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maas. Esse livro é uma novela, ou seja, uma história à parte da série Trono de Vidro, porque nós acompanhamos aqui um personagem que estava ausente no livro anterior. Então nesse livro nós descobrimos o que ele ficou fazendo durante todo esse tempo, que na minha opinião é algo muito importante para a conclusão da série. Então eu acho que esse livro deveria ser considerado uma continuação da série Trono de Vidro e não um livro à parte. Vocês precisam muito ler esse livro para ler a conclusão, que é Reino de Cinzas. Eu amei demais esse livro, não tem como eu contar o que acontece porque seria spoiler, mas eu posso dizer que é algo bem empolgante e o final do livro é de arrepiar. O desenvolvimento de personagens que temos aqui também ao longo das 600 páginas é incrível. Tem uma personagem nova maravilhosa, na verdade ela já tinha aparecido naquele livro A Lâmina da Assassina, que também é um livro à parte da série, então por isso que eu acho que ele é outro livro importante que você deve ler também. Essa personagem me conquistou bastante e a história ficou bem interessante por causa dela também. Então agora eu tô bem animada para ver o papel dela na conclusão da série, ver ela se juntando com as outras personagens femininas. Eu acho que a combinação de todas elas vai ser maravilhoso. E se vocês ainda não conhecem a série Trono de Vidro ou está desanimado em ler, eu fiz um vídeo bem completinho aqui no canal, vai estar aqui nos cards, onde eu conto por que eu gosto tanto dessa série e por que você deve dar uma chance a ela. Depois eu li O Signo dos Quatro, do Arthur Conan Doyle. Esse daqui é um dos romances de Sherlock Holmes. Nesse livro, o detetive Sherlock Holmes se depara com uma cliente jovem e bela atrás de seu pai desaparecido, e por trás dessa investigação ele acaba encontrando algo muito mais complexo que envolve roubo, traição e vingança. Assim como em Um Estudo em Vermelho, eu achei a construção dessa narrativa bem interessante, porque o detetive descobre tudo bem antes do final do livro, e o final do livro fica por conta de uma das pessoas envolvidas contar toda a história por trás de tudo o que aconteceu em todos os detalhes. Outra coisa legal também é que o livro tem algumas cenas de ação onde os personagens correm perigo, então é uma tensão bem legal durante a leitura. E é nesse livro também que o Watson acaba conhecendo a Mary. Como eu já estou familiarizada com as histórias de Sherlock Holmes pela série de TV e também pelos filmes, eu sempre fico ansiosa para o aparecimento dos outros personagens aqui nos livros. Esse é o terceiro livro de Sherlock Holmes que eu leio e ele não foi o que mais me interessou. O Estudo em Vermelho acaba sendo o meu favorito ainda. Na verdade, eu acho as histórias bem curtinhas, o que não dá espaço para profundidade, então a leitura de Sherlock Holmes acaba sendo bem simples para mim, apesar dele ser um grande clássico. Depois eu li Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu não tenho mais o livro aqui, então a foto vai estar do lado. Nesse livro nós temos a Mia, que é uma artista e mãe solteira de uma filha adolescente. Ela aluga uma casa que pertence à família Richardson e toda essa família acaba se encantando bastante por elas duas. Os 4 filhos da família acabam se tornando grandes amigos da filha da Mia, e a Mia também acaba trabalhando depois na casa deles como governanta em meio período. Então elas duas acabam se envolvendo bastante com essa família de subúrbio que aparenta ser bem certinha e perfeita. E a Mia carrega um misterioso passado que vai sendo revelado ao longo do livro. Esse é um livro de drama porque ele não foca muito nesse mistério. Eu classificaria ele mais como um livro de conflitos familiares. No livro também nós temos esse subúrbio que é uma espécie de comunidade onde as pessoas são certinhas e as famílias buscam status, mas o peso que essa comunidade aparenta ter para a história parecia que não importava tanto para mim durante a leitura. Eu não sei, mas eu achei a construção dessa história bem estranha. Primeiro porque o desenvolvimento dos personagens foi feito de uma forma muito rasa. No primeiro capítulo do livro, nós já vemos que uma das filhas da família Richardson acaba sendo destacada como problemática e a possível causadora dos pequenos incêndios que mostra no título. E daí, quando você vai ler o resto do livro, você quer descobrir mais sobre essa personagem, descobrir as motivações
limitações que ela carrega por ser assim. Mas não é bem isso que acontece. O que era para ser a personagem mais interessante acaba sendo a personagem menos desenvolvida. Parece que ela só foi classificada como a garota rebelde e ficou por assim mesmo. E o final do livro é bem decepcionante também. Eu tava esperando uma grande reviravolta. O livro merecia uma reviravolta no final e não teve. Ele acaba de uma forma assim bem sem sal. Então, como vocês devem notar, eu não gostei do livro e não achei tudo aquilo que estavam comentando. Na verdade, foi um livro bem sem graça pra mim, onde eu não achei nada interessante. Depois eu li O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Nesse livro nós temos a Cecília, que acaba descobrindo uma carta do seu marido endereçada a ela para ela abrir somente quando ele morresse. É claro que ela fica muito curiosa para descobrir o conteúdo dessa carta e nós vamos vendo o desenrolar disso ao longo do livro, qual que é o grande segredo que o marido dela esconde. Ao mesmo tempo, nós temos outras duas personagens que mal conhecem a Cecília, mas acabam sendo envolvidas nesse segredo do marido dela também. A história, gente, é bem envolvente, eu gosto bastante da escrita dessa autora e o melhor dela é que ela desenvolve muito bem os personagens dela. Assim como em Pequenas Grandes Mentiras, que foi o outro livro da autora que eu li, você se envolve bastante na trama de cada uma das personagens. O livro não é muito voltado para o mistério, você não precisa ler até o final do livro para descobrir o que aconteceu. As coisas não demoram muito para serem reveladas. Então o livro envolve muito mais o drama de como os personagens vão lidar com esse segredo que vem à tona agora e qual a consequência disso para cada um deles. E isso é fantástico de ler, foi genial a forma que a autora desenvolveu isso das consequências. Porém, eu também estava esperando alguma reviravolta no final, isso não aconteceu. O livro termina de uma forma bem realista e sincera. Não teve, assim, nada surpreendente, então eu acho que por isso que o livro foi um pouquinho abaixo das minhas expectativas e eu acabei tirando 1 estrela da minha avaliação. Mas isso não influenciou para eu ter achado a história muito boa. Ao contrário da Celeste Ng, eu acho que a Liane Moriarty conduz o desenvolvimento dos personagens de uma forma muito mais profunda. E eu acho que também essa história acabou se tornando bem mais adulta e mais madura, enquanto que em Pequenos Incêndios por Toda Parte nós tinha também alguns dramas adolescentes. Pequenas Grandes Mentiras ainda é o meu livro favorito da autora, mas eu quero conhecer os outros livros dela também, porque eu achei ela bem interessante. Eu também li As 5 Passos de Você, esse daqui é a capa do filme, a capa do livro mesmo é essa azul aqui, maravilhosa. Junto com o livro saiu o filme também, e o livro é, na verdade, uma adaptação do roteiro do filme, ao contrário do que a gente é acostumado a ver por aí de adaptações de livro. Aqui nós temos uma adaptação do filme, então ele é bem parecido com o filme, mas ele tem sim algumas mudanças. O livro é narrado por 2 jovens com fibrose cística, que é uma doença que não tem cura. A melhor esperança deles é receber um transplante de pulmão que pode durar em torno de 5 anos até que a doença se manifeste de novo. E a Stella está na fila para um transplante e ela é uma pessoa bem controladora em relação ao seu tratamento. Então ela segue tudo muito certinho e ela tem também um canal no YouTube no qual ela compartilha suas experiências e fala mais sobre a doença. Já o outro personagem, o Will, ele tá fazendo um novo tratamento. A mãe dele leva ele para vários lugares que tem tratamentos novos. Então ele acaba sendo aquela pessoa que já está cansado disso tudo, ele quer viver a vida dele longe de hospitais. E daí esses 2 personagens acabam se conhecendo e por aí a história vai arrancando pedacinhos do seu coração. É um livro bem tocante, gente, a experiência que cada um dos personagens tem com essa doença e a forma deles pensarem sobre isso também acaba tocando muito o seu coração e por isso você se envolve bastante com eles. São personagens bem carismáticos e divertidos. Tem um outro personagem também na história com a mesma doença, que é o Paul, que acaba sendo também bem importante em todo o livro. O drama deles é muito real, principalmente em relação a esses 6 passos de distância, porque portadores dessa doença devem evitar contato entre eles para não acontecer contaminação cruzada de bactérias e infecções. Então é recomendado esses 6
passos de distância entre eles. Os 5 passos do título você vai descobrir ao longo do livro. Eu gostei muito, muito desse livro. Eu adoro histórias sensíveis e esse daqui me tocou de uma forma bem singela e empática. Recomendo muito para vocês e vão assistir o filme com lencinhos na mão. E eu li também O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Nesse livro nós temos uma garota chamada Tate que acaba se mudando para o apartamento do seu irmão. E lá ela acaba conhecendo o vizinho e melhor amigo dele, o Miles. Eles então acabam se envolvendo em um relacionamento sem nenhum compromisso, o acordo deles é só sexo. E o Miles é uma pessoa bem fechada, com um passado misterioso, ele não fala nada sobre isso, então por isso que ele não quer nenhum envolvimento com a Tate. E é mais ou menos isso a história. Eu achei esse livro, gente, o mais sem graça da Colleen Hoover. Ele não é ruim, aliás, ele tem um final muito bom. O desenrolar que a autora trouxe no final do livro é bem fofo, só que não deixa de ser bem previsível também. E o livro também não tem nada assim chocante comparado aos outros livros da autora que eu li, por isso que eu acho que ele é meio sem graça. O relacionamento até o desenrolar no final do livro é basicamente só sexo, eles não se envolvem muito, eu acho que por isso também que a história acaba sendo muito chata. E o passado do Miles é contado em capítulos intercalados, então acabou sendo de uma forma bem longa e bem demorada, que eu acho que se tivesse sido contado tudo de uma vez, de uma forma mais objetiva, teria ficado melhor. Mas eu sigo gostando muito da forma de escrita da autora. O final do livro acabou sendo a parte que eu mais gostei e acabou não deixando a leitura tão ruim assim. E esse mês de abril eu vou pegar mais um livro da autora para ler, que é Assim que Acaba, que eu acho que vai acabar compensando um pouco essa pequena decepção. E por fim, eu li 60% do livro A Libélula no Âmbar, que é o segundo livro da série Outlander. Então eu ainda não concluí o livro, mas deu para ler boa parte da história. A primeira parte do livro é a minha favorita, porque o livro começa de uma forma bem diferente, bem inesperada. Sem dar spoilers, eu vou dizer que a gente recebe várias respostas, mas sem saber como que chegou naquelas respostas. Então por isso que essa primeira parte do livro acaba sendo bem interessante e bem curiosa. Mas depois, as outras partes do livro, a narrativa volta ao normal, onde nós vemos como que a história chegou naquela primeira parte. E foi aí que a história ficou chata e entediante pra mim. Eu acho que esse segundo livro tá sendo muito arrastado, porque só agora, depois da metade do livro, é que algumas coisas mais interessantes começaram a acontecer. Mas mesmo assim eu não tô gostando do livro. Na verdade, eu não tô gostando da história de Outlander. Ela tá sendo bem diferente do que eu imaginava. Na verdade, eu estava interessada na fantasia e o livro não traz isso. A história é muito mais histórica do que fantasiosa. Isso tá deixando os livros sem graça pra mim. Sem contar que tem muitas coisas me incomodando. O Outlander tem muitos estupros e eu não gosto de ler sobre isso. Eu não gosto dessas cenas. Eu também não gosto muito de cenas de sexo e tem muito em Outlander. Eu não tô gostando do Jaime também, que é um dos personagens que as pessoas mais gostam. Então eu acho que não tem nada de interessante em Outlander pra mim. Por isso que eu estou bem desanimada com a leitura. Eu vou terminar o livro, mas se continuar assim até o final dele, eu acho que eu vou desistir de ler os próximos livros. Infelizmente, né? Porque eu tinha me planejado em ler todos os livros durante o ano, mas eu desanimei totalmente disso. E essas foram as minhas leituras de março. Comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou ficou interessado em ler algum deles. Se você for comprar algum livro, aproveite e compre pelos links do canal que eu deixo aqui na caixa de descrição. Não se esqueçam, gente, de curtir o vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!